conversamos bastante sobre o estado da igreja atual, né? E como Cristo a pretende apresentar. Os textos que eu li ontem são os textos de Cantares, e eu expliquei bastante sobre Cantares, então não há necessidade que eu faça uma nova explicação. Aqui temos no verso 10, quem é esta que aparece como alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeira. E destacamos aqui três coisas que cremos firmemente a igreja apocalíptica ou a igreja da última hora terá como característica pessoal, quando digo coletivo, igreja. Bonita como a lua, pois reflete a beleza do sol, pura como o sol, né? A pureza do sol da justiça, que é Cristo, e imponente como exército com bandeiras. Essas três qualidades, ou seja, o brilho do sol refletido na lua, a pureza e santidade de Jesus e a força de um exército imponente que nada o detém. Comparamos isso com o capítulo 5, verso 27, da carta que o apóstolo São Paulo escreve à igreja que está em Éfeso. E no versículo 27, ele diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Bem, contextualizamos várias dessas passagens com a igreja no contexto presente. E concluímos ontem que a igreja no contexto presente, ela não está, digamos assim, conforme havemos profeticamente em Cantares e como havemos especificamente em Éfeso. Interessante, porque o livro de Apocalipse é o livro das revelações de Jesus Cristo. Geralmente, como eu costumo dizer, que os irmãos não têm algum temor ou algum receio bastante, digamos assim, evidente quando se fala escatologicamente no Apocalipse. Parece que dentro de um consenso coletivo, as pessoas acreditam que o Apocalipse é o livro da revelação do anticristo e do falso profeta. Na realidade, Apocalipse é o livro das revelações de Jesus Cristo, e como Jesus Cristo, como o Senhor, vai vencer e destruir o falso profeta, o anticristo, e também a igreja prostituta, né? No capítulo 17 e 18 do livro de Apocalipse, fala sobre a grande meretriz, né? Uma grande meretriz. O fato de falar em meretrício está falando em prostituição. E a prostituição, dentro das Sagradas Escrituras, tem conotações com variantes. Por exemplo, tem a prostituição natural, ou a prostituição óbvia, que é a prostituição carnal. É quando pessoas se prostituem seus corpos em atos sexuais ilícitos, ou quando pessoas vendem seu corpo para atos sexuais. Isso a Bíblia apresenta como prostituição. Então, prostituição, dentro de uma etimologia clara,
refere-se ao ato da promiscuidade sexual. Só que a prostituição ela serve como um reflexo para um outro modelo de prostituição, que é a prostituição religiosa. E por que há esse comparativo de prostituição carnal, física, ou que são os atos de sexualidades ilícitos, que são vários, podem ser tidos como sexo pré-conjugal, adultérios, enfim, tudo que envolve essa parte. E por que esse reflexo para compará-lo com o espiritual? Por quê? Porque toda religiosidade, toda fonte de religião que não está linkada ao Espírito da verdade e à palavra da verdade, ela cai dentro do arcabouço chamado prostituição. Agora, vale lembrar que prostitutos ou prostitutas ou um entendimento de prostituição não se dá sem a pessoa ter um compromisso. Então, aqui é um ponto importante a ser meditado, aqui é um ponto importante a ser observado, que é o ponto onde só pode haver uma prostituição quando há um compromisso. Então, eu quero acreditar que o livro de Apocalipse retrata de uma igreja que se desviou, de uma igreja ou de uma ação que perdeu a sua natureza e foi se desviando aos poucos e formando um sistema. A minha forma de ver o Apocalipse é de que as 7 primeiras cartas que o Senhor Jesus escreve à igreja de Éfeso, Filadélfia, Pérgamo, Tiatira, não estão precisamente na ordem, Laodiceia, essas cartas estão mostrando uma igreja que está muito próximo de deixar, ou pelo menos parte ali, a denúncias, digamos, de uma igreja que está em deterioro. Né? Éfeso perdeu o amor, e ontem falamos bastante sobre a questão do amor. Laodiceia perde o brilho, perde o colírio, Tiatira se envolve com coisas terríveis. Então, nós temos quadros de uma igreja comprometida profundamente com coisas que não agradam a Deus, com pecados e formas, né? Por exemplo, quando o Senhor Jesus denuncia a doutrina de Balaão, por exemplo, a doutrina dos nicolaítas, que são coisas que o Senhor diz que odeia. A doutrina de Balaão, por exemplo, é a compra da voz profética, ou seja, comprar profetas para que manipulem o mundo espiritual e manipulem as massas para um fim, com uma finalidade, ou seja, e uma finalidade que não é a vontade de Deus. No caso, o exemplo tomado de Balaão e Balaque era um rei que comprava o profeta para tentar amaldiçoar Israel, para que Israel não chegasse ao seu objetivo, que era Canaã. Então, o que leva o rei como Balaque contratar um profeta? O medo de perder o poder, a inveja, aquela questão de segurar o poder a qualquer custo. O que eu acredito que todos esses exemplos, e eu estou dando eles assim, meio que a grosso modo, todos esses exemplos representam modelos do que logo na frente iria se tornar uma igreja prostituída. Todos nós sabemos, não precisa ser um teólogo exuberante,
mas basta ter um mínimo de conhecimento histórico da igreja, um pouco de teologia, para entender e ler alguns textos, alguns livros, para entender que a igreja de Jesus, no ano de 325, por ocasião do concílio chamado Concílio Niceno, ela permite que o imperador Constantino, se sente na cadeira de comando da igreja. Ou seja, ao meu ver, isto ao meu ver, é algo profundamente, digamos assim, violento, profundamente violento aos propósitos de Deus. Estamos falando de um imperador que adorava ao deus Sol, adorava a Saturnália, adorava todos os deuses romanos. E sabemos pela história que Constantino não teve uma conversão, ele finge ter visto uma cruz no céu e adota o símbolo da cruz, o símbolo cristão, para poder salvar o seu império. Então, assim como eu acredito que não tivemos uma reforma protestante, e nisso eu sou muito categórico, que não houve uma reforma real, talvez sobre uma reforma político-histórica, mas não uma reforma no sentido real das coisas. Também eu acredito que o ato de Constantino liderar um concílio onde se trataram assuntos extremamente fundamentais para a Igreja de Cristo e onde passou a ter uma sequência de concílios e administrações futuras corporativas a partir de Roma. Tudo isso que você já conhece historicamente, para mim, na minha opinião, essa aqui é a minha opinião e acredito que devo ter bastante consenso teológico de teólogos que pensam diferente ao sistema. A teologia do sistema, ela vai adotar 325 como uma data de Deus, como vai adotar a reforma protestante como algo vindo do Senhor, no sentido radicalmente vindo do Senhor. Bom, eu sou um pensador livre, e como pensador livre tenho meus questionamentos e minhas incongruências, não concordo plenamente com isso. Então, por não concordar com isso, também entendo que ali, em 325, é um marco para uma igreja, para um sistema. Até ali a igreja guardou, digamos assim, mesmo com os problemas que tinha denunciados por Jesus, ali nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, mesmo denunciado com esses problemas, ainda era uma igreja que o Senhor Jesus caminhava no meio dos 7 castiçais. Era uma igreja onde ele mantinha os pastores, as estrelas, nas suas mãos. Mas agora a igreja passa a fazer parte de um sistema onde um governador ímpio, onde misturas começam a acontecer. E não precisa ser muito inteligente nem perspicaz para se dar conta que a igreja vai mergulhar. Se aquilo tivesse sido de Deus, a igreja não teria mergulhado na escuridão. A igreja, a partir de Constantino, passa a se espalhar pelo Império Romano, generais começam a se tornar bispos, cardeais, e enfim, a igreja como um todo começa a ser fatiada, ou seja, o que era um poder, digamos, político bélico. Roma era um poder político bélico. Por que um poder político bélico? Porque dominava a política a partir da força. Agora, Roma se torna, a partir da sua divisão que vai existir entre o lado ocidental e o lado oriental, Constantinopla passa a ser, digamos, o reino oriental, enquanto que o lado de cá passa a ser o governo ocidental. E passa a se dividir em 2 partes,
e ela vai se desfinhando, mas ela não vai se desfinhando, o que vai se desfinhando é o poder bélico. Só que acá acontece algo extremamente sutil no mundo espiritual, que eu acredito que tem muito a ver com o que Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica. Quando a gente estuda a carta aos Tessalonicenses, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, quando ele fala do anticristo, ele diz algo que deve ser observado com bastante carinho. Ao qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu creio que esse texto está falando literalmente de um futuro quando o anticristo enganar os judeus durante o período de grande tribulação e grande tribulação, e pela metade da semana ele vai tirar a sua máscara e vai querer ter a primacia, como se ele fosse Deus, no templo de Deus. Ponto. Dito isso, essa literalidade, mas eu acredito que a palavra de Deus, às vezes, ela esconde, ela guarda verdades como um eco. E eu acredito que em 325, o espírito do anticristo sentou-se, porque a igreja não é templo nem organização, a igreja é um organismo vivo, em detrimento das organizações, e nada contra a igreja se organizar no modelo que ela quiser. A igreja pode se organizar como ela quiser, institucionalizada, se ela não quer ser institucionalizada, que seja, então, um organismo, enfim. Não estou aqui, ou não pretendo colocar em debate este ponto. Mas, sim, o ponto de que a igreja ela é um organismo vivo. E como organismo vivo, em 325, ela foi, talvez pela primeira vez, vítima de um vilipêndio muito grande. O fato de concordância de que um governador ímpio venha cuidar dos interesses da igreja, quando que no livro de Atos, no capítulo 15, houve um primeiro concílio apostólico e os apóstolos escreveram assim: pareceu-nos bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, aquilo que no início era o governo do Espírito Santo em concomitância com os apóstolos, agora em 325 se torna, nós não temos a presença do Espírito Santo, pelo menos não registrada em nenhum vernáculo histórico. Nós temos a presença de muitos bispos, 300, e não lembro quanto agora ao todo, bispos que participaram, e um imperador. Quer dizer, a figura do Espírito Santo foi substituída pelo imperador. Então, a partir dali, nós temos uma vertente, e eu não estou acusando nem católicos, nem igreja nenhuma, mas temos uma vertente de prostituição. E de lá para cá, nós temos aí a igreja institucionalizada, que como Roma trocou a política bélica pela política religiosa. As guerras não foram mais com armas, mas sim com religião. E nós conhecemos historicamente tudo o que aconteceu durante todo o período de oscuranticismo religioso, domínio do mundo, enfim, todas as atrocidades, todas as calamidades administrativas, enfim, tudo isso já sabemos. E o importante nesses pontos todos é que o Senhor Jesus mostra que no Apocalipse
há, sim, uma igreja que ele chama de Babilônia. Não é uma igreja, é um movimento político-religioso. Que ele chama de Babilônia porque ela tem uma mistura de um número de coisas. Nesse movimento, nesse segmento Babilônia, vai ter de tudo. Cristãos, ortodoxos, católicos, evangélicos, enfim. Todos aqueles que não têm sede da verdade. Todos aqueles que abraçam o evangelho fundamentado em uma série de interesses, mas que os interesses de Cristo vão ficando por último. A isto, as Escrituras chamam de apostasia. Eu venho a público falar, porque estudo isso há muito tempo, e estudo a apostasia, e percebo, tenho minhas percepções muito claras, e posso ver como, a passos agigantados, nós estamos caminhando rumo, parte da igreja caminha rumo a uma apostasia. Perdemos o senso do que é ser cristão. Os verdadeiros interesses do cristianismo, que são a salvação de almas, o amor ao próximo, a generosidade, a lealdade, a temperança, aquilo que os evangelhos, o livro de Atos, que as cartas nos propõem, como cristãos verdadeiros, nós estamos perdendo. E quanto mais nos institucionalizamos, tornamos a instituição maior do que o próprio Jesus, porque em detrimento do evangelho, para não sacrificar as instituições, sacrificamos o evangelho. Sacrificamos a reputação da palavra, sacrificamos os objetivos da palavra, sacrificamos uma série de coisas para poder salvar a instituição. É de longo tempo que marcas cristãs têm muito mais valor do que pessoas. Ou seja, nós não priorizamos pessoas. De certa forma, as pessoas passam a ser algo muito secundário. Enfim, eu não quero entrar nesse mundaréu de detalhes que existem aí, que você os percebe, porque quem é espiritual, ou que tem um pouco mínimo de percepção, ele vai notar isso. Estamos nos tornando frios na fé. Estamos nos tornando... e eu não estou aqui como um denunciante de nada, simplesmente estou expondo verdades que eu percebo que são perigosas, e vamos perdendo coisas, perdendo. Então, eu acredito que aqui vem a revelação do Apocalipse e a igreja no Apocalipse. Quando o Senhor Jesus, no capítulo 4, no capítulo 5 de Apocalipse, disse ao vidente João, a partir do capítulo 4, principalmente, onde ele diz assim no verso 1: depois destas coisas, olhei e disse que havia uma porta aberta nos céus, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse... sobe até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Bom, todos nós sabemos que, ou pelo menos os que leem o Apocalipse sabem, que o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse falam sobre uma revelação celestial, onde João vai ter toda uma realidade dos céus, com símbolos. Nós temos visões diferentes. Ele vê o trono, vê o arco-íris, ele vê os 7 Espíritos de Deus, 24 anciões, o mar de vidro, ele vê 4 seres viventes,
ele vê o Cordeiro, ele vê um livro selado com 7 selos, e toda essa visão maravilhosa do que ele enxerga num culto celestial. Agora, aqui que há aqui que há a ideia de um grande contraponto, porque ao mesmo tempo que nós temos um culto celestial e que estamos tendo na Terra uma história que Jesus está denunciando como uma igreja que está se desviando, que está cometendo erros graves. Então, é como se Deus quisesse dizer para João assim: João, eu estou no controle. Eu estou no controle. E Jesus, que é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou e que é digno de abrir o livro, ele vai abrir o livro que está selado. Esse livro carrega, digamos, uma sequência de acontecimentos, ou é a abertura de uma sequência de acontecimentos que vão julgar 3 coisas na Terra: o falso profeta, a meretriz e o anticristo. E o dragão, junto, todos eles. O dragão será preso. Então, dos capítulos 6 ao capítulo 19, é muito interessante isso, porque o capítulo 6 começa com o cavaleiro branco, né? E vi quando o Cordeiro, capítulo 6, verso 1, quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse um som de trovão: venha! E vi então, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O capítulo 19, também nós vamos ter a figura de um cavalo branco que vem nas nuvens. É como se esses 7 selos vão abrir um processo de cavaleiro branco a cavaleiro branco, vamos assim dizer. E alguns interpretam que esse cavaleiro branco é o anticristo. Bom, na minha opinião, esse cavaleiro branco, porque a cor branca em Apocalipse representa pureza, santidade, enfim. Esse cavaleiro é Cristo. E porque o livro de Apocalipse é para dar a glória a Cristo. Então, esse cavaleiro sai vencendo e para vencer, culminando no capítulo 19 com sua vitória final, vamos assim dizer. Mas como o tema meu não é esse, eu lhes dei esse transfundo simplesmente pelo fato de termos um transfundo para poder meditar em cima. Porque o meu tema é a igreja no Apocalipse, ou a igreja apocalíptica, ou a igreja que está... O que vemos daqui para frente? Qual é a igreja que o Senhor vai preparar daqui para frente? O que podemos esperar da igreja? Bom, esse é o ponto. E já lhes dei o transfundo apocalíptico. E eu acredito que essa igreja apocalíptica, ou essa igreja que vai se levantar, hoje você olha para a igreja e vê ela carregada de defeitos, carregada de problemas, carregada de dificuldades, de discórdia, tudo que já falamos. Porém, as escrituras falam de uma igreja diferente. E eu não tenho como esperar uma igreja distinta a essa, porque a palavra de Deus diz que em Jesus falando para Pedro, Pedro, de certo te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que ele é o alicerce da igreja, que ele é o arquiteto da igreja e que ele também é o protetor da igreja. Então a igreja está em boas mãos. Se eu criticar que a igreja não está em boas mãos, é como se eu estivesse dizendo que a igreja é um fracasso e eu automaticamente estou dizendo que Jesus é um fracasso. Poderão haver pessoas que em nome da igreja fracassem,
Mas a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, aquela que não está presa a instituições ou a marcas, aquela que está formada por pessoas, aquela que está formada por pessoas tementes a Deus, independente dos grupos a quem pertence. Nós estamos falando de uma igreja agrupada. Estamos falando de uma igreja diluída no meio de uma sociedade. Paulo disse assim à igreja em Éfeso, que deveríamos resplandecer como luceiros no meio da escuridão, no meio de uma geração perversa e corrupta. Então eu acredito que no meio de uma geração perversa e corrupta, há sim uma igreja que brilha, uma igreja que dá sentido, uma igreja que dá brilho, que dá luz. E essa igreja, não precisamente, ela é uma igreja institucionalizada, é uma igreja formada por pessoas, é um organismo. E esse organismo vivo, espalhado pelas nações afora, você talvez não tenha como palpá-lo, porque você não tem como, nós não temos assim, identificar esse não é aquele e aquele não é. Porque hoje nós identificamos os grupos. Agora, o Espírito Santo sabe aqueles que são dele. Muitas vezes a gente se preocupa com a marca da besta, mas a palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus serão marcados com o selo do Espírito Santo. A Bíblia tem muitas marcas. Existe a marca de Caim. Caim recebeu uma marca para que ninguém o tocasse, não matasse, não vingasse Abel. Imagina que se Deus colocou uma marca em Caim para que ninguém o tocasse, como não será a marca dos santos? Querido, eu me alegro com essa palavra porque eu acredito que os santos estamos marcados com a marca do Cordeiro. A marca do Cordeiro é como a marca que Moisés mandou colocar nos umbrais das casas no Egito. E numa noite terrível de mortandade, onde o anjo da morte passou ceifando primogênitos por todo o Egito, aqueles que tinham em seus lares a marca do Cordeiro não foram tocados. O que eu quero te dizer é que a igreja do Senhor, independente onde ela está, independente, a igreja do Senhor que é você é a igreja. E se você não se sente igreja, comece a buscar o Senhor com fervor, com gozo, com rendimento, com busca por mais de Deus em sua vida, para que a sua vida aumente a fé. E você possa, de fato, testemunhar que o Espírito de Deus habita em você. Precisamos nos apaixonar por Cristo. Eu vejo pessoas que são apaixonadas por líderes, por movimentos, por marcas de igreja. Mas o que nós precisamos nesta última hora, meu amigo, é nos apaixonar por Jesus. É nos apaixonar pelo Espírito Santo. É nos apaixonar pela pessoa de Jesus. Está na hora de amadurecermos e entendermos que quando éramos meninos, falávamos como menino, mas agora somos adultos e precisamos falar como adultos. E que nossa paixão por Cristo precisa aumentar. E precisamos ter sair desse meio que é um espírito apostatador. A Babilônia está por todos os lados. O Senhor Jesus disse lá em Apocalipse, sai do meio dela, povo meu. Se você é povo de Deus, você vai identificar Babilônia. Aonde ela está. E você vai sair. Você vai sair
Eu não estou dizendo que você tem que sair de sua congregação, meu querido. Mas você tem que sair dos sistemas. Seu coração precisa sair dos sistemas e se conectar com o Senhor Jesus Cristo. O seu coração precisa abandonar sistemas para se apaixonar por Cristo. Eu vejo pessoas dizendo porque a minha placa, minha igreja, minha... Ótimo, seja fiel aos irmãos que você congrega. Seja fiel à causa que você segue. Mas você não pode ser fiel mais do que a uma paixão por Cristo. Eu prefiro que as pessoas sejam apaixonadas por Cristo. Porque pessoas apaixonadas por Cristo são guiadas pelo Espírito de Deus. E pessoas guiadas e orientadas pelo Espírito de Deus, elas acertam o ponto. Então, continuando aqui. Esta igreja, que é diferente a prostituta, porque a prostituta se prostitui com as lideranças deste mundo. A igreja que surge, quem é esta? Quem é esta? Como vimos lá, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como exércitos com bandeira. Então, nesse tempo apocalíptico, enquanto que a religião, digamos assim, se torna poder político, religioso, com poderes para perseguir cristãos, com poder para tudo, surge uma igreja. Surge uma igreja da qual eu pretendo fazer parte. E acredito que você também é parte. Surge uma igreja diferente. Não diferente por orgulho, por vaidade. Não, a igreja do Cordeiro é simples. As marcas da igreja do Cordeiro estão repletas de simplicidade, estão repletas de coisas boas. A igreja do Cordeiro é uma igreja carregada de amor, de bom senso, de justiça, mas acima de tudo, senso de propósito, para cumprir a missão de Deus nas nações. E a missão de Deus nas nações são as pessoas. A missão de Deus nas nações são formar nações tementes a Deus e que protejam as pessoas. E que amem as pessoas e que lhe mostrem a realidade dos céus às pessoas. O papel de uma igreja, ou as características de uma igreja de Deus, é mostrar que o governo de Deus é saudável. É mostrar que o governo de Deus é puro. É mostrar que a vida dentro, sendo governado por Deus, tendo Deus como rei, que o reino dos céus é um reino bom. E que é gostoso e que é maravilhoso fazer parte do reino de Deus. Então, este é o papel da igreja, é mostrar isso às pessoas. É trazer as pessoas para nosso convívio e fazer que elas se desenvolvam em Jesus e vivam experiências gloriosas com Jesus. E que o conheçam cada vez mais e sejam cada vez mais transformados. A beleza, a pureza e o poder caminham de mãos juntas. A pureza fala de inocência, de pensar como meninos, de receber como meninos, de ter fome de meninos. O brilho fala da glória, de uma igreja que é capaz de refletir a glória do Senhor. Com todas essas coisas, eu quero te mostrar que a prostituta será destruída. Eu quero te assentar no coração. Hoje, nós temos muitos temores,
muitas formas de pensar assim, não vai dar certo, indecisões. Querido, seja parte da noiva do Cordeiro. Somente isso. Seja parte da noiva do Cordeiro. E como ser parte da noiva do Cordeiro? Identifique-se com o Cordeiro. Busque mais o Cordeiro. Leia mais sua palavra. Medite na sua palavra. Tenha fome e sede por Jesus. E comece a praticar o cristianismo. O cristianismo não é só uma vida de oração e meditação, é uma vida de caridade. Leve as soluções do reino às pessoas que precisam. O mundo está cheio de pessoas que precisam de sua ajuda. Fale-lhes do amor de Cristo. Fale às pessoas que Cristo as ama. Diga às pessoas, Jesus te ama. Jesus quer salvar teu lar, Jesus quer mudar tua vida. E não só isso, ame as pessoas. Pratique caridade com as pessoas. Seja justo. Aborreça a iniquidade. Ame a justiça. Então, todas essas coisas vão começar a despertar em você uma profunda fome e sede por Jesus. E ele se revelará a você cada dia mais. Porque o evangelho é simples. E é uma questão, a maturidade cristã é uma questão de andar, caminhar com Jesus cada dia. Caminhar com Jesus cada dia. A Bíblia diz que ele apacentará seu rebanho. Apocalipse 7 tem uma palavra que eu amo, pois identifico essa palavra sendo para a igreja do Senhor. E ele diz assim, 7, Apocalipse 7, e quero terminar com essa palavra de Apocalipse 7, onde está escrito assim, aqui, verso 15, capítulo 7, verso 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas de vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Algumas pessoas imaginam que esse texto refere-se aos céus. E eu acredito que não. Eu acredito que esse texto fala da igreja na terra. Uma igreja que se renova, uma igreja que se apresenta ao Cordeiro, uma igreja que busca, uma igreja que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, essa igreja será apacentada pelo Cordeiro. Esta é a igreja que vai vencer Satanás, o falso profeta, a falsa religião, o anticristo, o sistema. Porque uma igreja apacentada por Jesus não erra. Uma igreja apacentada por Jesus, alimentada por Ele, consolada por Ele, é uma igreja poderosa, meu amigo. Então, quando ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a palavra diz, ela parece um exército com bandeiras, é porque eu vim te dizer essa manhã, busque o Senhor, aliste-se na igreja universal de Cristo Jesus, não universal de nome, eu digo, nessa igreja invisível, que só pode se linkar com o coração, você só pode senti-la em seu espírito.
Eu posso sentir, quando estou por perto, eu posso sentir os irmãos que têm sede e fome de justiça, só de entrarem numa live. Eu posso sentir numa igreja onde há fome, onde há sede, onde há pessoas que querem mais. E que buscam mais de Deus. Porque este é o tempo para buscar mais de Deus. Querido, este é o tempo para se afastar das coisas que nos amarram. Esse é o tempo de soltar amarras. Este é o tempo de quebrar correntes, quebrar cadeias e entrar na presença de Deus com fome e com sede, para que Ele venha nos encher com sua glória. A igreja vai refletir, sermos a igreja que reflete a glória. O mundo precisa de nós. O mundo precisa que a igreja de Jesus se levante e se manifeste como um exército com bandeiras. Querido, independente tua marca, tua igreja, teu pastor, respeite ele, ame ele, seja fiel a ele, mas comece a buscar o Senhor. Para de ser uma pessoa que espera na liderança, que tudo põe na liderança. Sim, os líderes são bons, devemos amá-los e respeitá-los. Mas você é um sacerdote do Senhor, uma sacerdotisa do Senhor. Amanhã eu vou gravar mais uma live. E nessa live eu quero falar do sacerdócio de todos os santos. Eu quero falar de você como alguém que tem um potencial sacerdotal. E como você pode honrar a Deus. Como você pode honrar a Deus no lugar onde você está. E o que você deve fazer para estar sempre na presença de Deus e experimentar o reino sobrenatural de Deus. E fazer parte dessa igreja invisível, porém relevante. Uma igreja invisível, mas relevante, que faz a diferença no meio das nações. Por hoje é só. Shalom, shalom. Se você gostou, clique ali no sininho, gostei, me dá um joinha. Se não gostou, também pode dar um negativo. Conto com tua ajuda. Se inscreve no meu canal para me ajudar desta forma a levar a palavra de Deus avante e divulgar esses ensinamentos a mais pessoas possíveis. Shalom, que o Eterno te abençoe, te guie, te guarde. Centro de Havana. Quando tiver contato com essa mensagem, entrar profundo no teu espírito, ativou a minha vida. Bom, meu grande abraço.